Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 28 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, no capítulo de número 11. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e Yahvé vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Yahvé será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante Yahvé em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim pelejar contra minha terra? Disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. E Israel enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra de Edomitas e de Moabitas, e veio ao nascente do sol, a terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até chegar ao meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E Yahvé, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, Yahvé, Deus de Israel, desapossou os amorreus diante do povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu, aquele que Quemos, teu Deus, desapossasses diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos Yahvé, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti,
Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. E Yahvé, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté, que lhe enviou. Então, o espírito de Yahvé veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto a Yahvé e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor Yahvé, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e Yahvé os deu na sua mão. Os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, à sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca a Yahvé e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca, Yahvé, faze de mim como saiu de tua boca, pois Yahvé te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, desça aos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel de que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. Livro de Atos, capítulo de número 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vós não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: Varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo,
para que o resto dos homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, daquele que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde o tempo antigo, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação, e depois Silas e Judas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não o tomassem consigo, aquele que desde a Panfilha se apartara deles, e não os acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Livro de Jeremias, capítulo de número 24. Fez-me Yahvé ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo de Yahvé, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me Yahvé: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos? Os figos bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer de maus que são. Então veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: assim dizia Yahvé, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou Yahvé, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são,
porque assim diz Yahvé: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, em Juízes no capítulo 11, que a gente nunca deve se precipitar a abrir a nossa boca, a fazer um voto, porque o Senhor verdadeiramente Ele espera que nós cumpramos aquilo que falamos. Nós não somos obrigados a dizer coisa alguma, mas se falarmos, temos que cumprir. E Jefté se precipitou, prometeu que sacrificaria o primeiro que saísse de sua casa ao seu encontro após a vitória, e foi a sua filha única. Então, que nós possamos pensar bem antes de pronunciar a nossa palavra, porque ficamos presos àquilo que dizemos. Em Atos capítulo 15, é preciso ter a convicção de que é somente, unicamente, exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus Pai Todo-Poderoso, é que nós somos salvos. Não pelos ritos, não pelas doutrinas, não pelas tradições, não pelos usos, pelos costumes, não pela placa da igreja. Nós seremos salvos exclusivamente pela graça do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E em Jeremias 24, que nós possamos ter esse coração capaz de conhecer ao Senhor, servi-lo, amá-lo, reverenciá-lo, pertencer-lhe e ser o seu povo, e que ele seja o nosso Deus. A palavra diz que ele fala assim: eu vou dar a eles um coração capaz de fazer isso. Então a gente tem que pedir ao Senhor: dá-nos este coração. Dá-nos este coração para que nós sejamos teus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, damos graças ao Senhor pelo teu zelo, teu amor e tua misericórdia. Rendemos a ti, ó Pai, o nosso coração, que ele seja ensinável, que ele seja capaz, Pai, de te ouvir e obedecer. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós entendamos a necessidade de pôr guarda à nossa boca e só proferir palavras de edificação e que cooperem para o nosso bem. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.